Fala, filhotes, estão vivos? Vamos falar agora um pouquinho sobre as cidades-estado maias, né? Assim como os antigos gregos, os maias viviam em cidades-estados, cidades com governo, leis e costumes próprios, independentes e autônomas umas em relação às outras. Em caso de guerra contra o inimigo comum, cidades maias se organizavam em confederações, mas nunca chegaram a constituir um império, a exemplo das astecas e das incas, né? As grandes e sofisticadas construções maias e o deslocamento de enormes blocos de pedra revelam seus conhecimentos de engenharia e de cálculo. As pirâmides serviam de esteio para os templos religiosos aos quais se chegava por meio de uma escadaria íngreme. Algumas pirâmides, como a de Tikal, tinham mais de 60 metros de altura. Muitas cidades maias surgiram em torno dos centros cerimoniais. Então, uma estela maia de cerca de 732 a.C., encontrada na cidade de Copán, atual Honduras. A estela é uma coluna com inscrições e figuras de deuses ou personagens históricos usada para adornar urnas mortuárias, né? Para você ter uma vista geral do centro cerimonial da cidade maia de Palenque, é possível notar que o conjunto arquitetônico emerge da exuberante floresta tropical. O centro cerimonial era destinado ao culto dos deuses, à prática do comércio, troca de bens agrícolas, artesanais e sagrados e também à celebração das festas maias. A fotografia, Marcelo Lamberti, estudioso da história da cultura dos povos astecas, incas e maias, né? Vamos falar um pouquinho sobre sociedade, economia e arte dos maias, né? A sociedade maia era hierarquizada. Os grupos sociais mais favorecidos, os governantes, sacerdotes e comerciantes, viviam em palácios e templos suntuosos, situados em torno dos centros cerimoniais, e eram sustentados pelas famílias de agricultores e artesãos espalhadas pelas aldeias existentes na floresta. Esses habitantes das florestas só se dirigiam aos centros cerimoniais para a prática da religião, do comércio em dias de festa. A agricultura tinha uma grande importância na vida dos maias. A maioria da população trabalhava no cultivo de feijão, abóbora, algodão, cacau, abacate e milho. Este último era a base da sua alimentação, o milho, né? Por volta do século IX, os maias abandonaram sua cidade subitamente. Para alguns, as razões do abandono foram flagelos naturais, como epidemias, secas prolongadas, inundações, terremotos, furacões. Para outros, as causas do abandono das cidades maias foram tragédias provocadas pelo próprio ser humano, tais como invasões violentas, pressão de grupos periféricos e insurreições populares. Os conhecimentos e práticas dos maias foram incorporados pelos astecas e outros povos do Vale do México, que conquistaram as cidades maias por volta de 1400. Não tem dica de documentário da civilização maia, né? Então, para saber mais aqui, os povos da Mesoamérica, particularmente os maias, conseguiram atingir uma precisão extraordinária em seus cálculos astronômicos. Vamos ver aqui o que diz um especialista, né, sobre a astronomia e o calendário maia. Todos os grandes povos da Mesoamérica sentiram-se poderosamente fascinados pelo mistério do cosmos, do universo. A recorrência dos fenômenos celestes, o ritmo infatigável das estações, a influência destas nas diversas fases da cultura do milho, o próprio ciclo da vida e da morte, do dia e da noite em sua alternância necessária. Desde os primeiros séculos de nossa era, talvez mesmo a partir do grande desenvolvimento olmeca, esses povos possuíram dois calendários dos quais se serviam simultaneamente. Um calendário ritual, de 260 dias, divididos em 13 grupos de 20 dias, e um calendário solar civil, de 365 dias mais uma fração, comportando 18 grupos de 20 dias, então 18 meses, né, mais 5 dias adicionais, geralmente considerados nefastos. Os dias de cada um desses calendários, permutando-se de forma cíclica segundo uma ordem determinada, terminavam por fazer os dois calendários se reencontrarem no mesmo ponto de partida a cada 52 anos, ou seja, um jubileu, quando recomeçava o ciclo. Para administrar esses cálculos foi concebido um sistema simples e engenhoso, tendo por base o número 20, reduzindo-se ao emprego de dois símbolos, o ponto para a unidade, a barra para o 5, né? Mas um signo em forma de concha alongada equivalente ao zero. Eles tinham uma noção de zero, coisa que nem os romanos tinham desenvolvido, né? Ou melhor, significando a ausência de valor. Esses signos prestavam-se facilmente à composição de números inteiros, podendo ultrapassar o milhar. Segundo esse sistema mesoamericano, o valor de posição crescia progressivamente nas colunas verticais de baixo para cima. Está na obra A Civilização Maia do Paul Gindrop, né? Então, o observatório El Caracol, em Chichén Itzá, no México, foi construído por volta de 1050 depois de Cristo. Esse sólido edifício de pedra com argamassa e plataformas nos 4 lados era usado como um observatório de astronomia pelos povos maias.
Então esse é um pouco dos mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore também com o nosso canal, compartilhe esse vídeo, ajude ele a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Quero aqui agradecer aos mais de 300 inscritos do nosso canal, agradecer aqueles que voltam e meia passeiam por aqui, por conta de um conteúdo ou outro, e também aqueles que compartilham o nosso canal e os nossos vídeos, seja no YouTube ou em outras redes sociais. É isso aí, hasta la vista, babies, até a próxima.